Olá, turma do oitavo C, aqui quem fala é o professor Almir, professor de vocês de língua portuguesa. E hoje nós vamos aprender a falar um pouco sobre votos do verbo. Esse assunto já está com vocês lá no caderno 2 que vocês já receberam, no livro de vocês de língua portuguesa. Então vamos ver aqui o conceito na tela do que é votos do verbo, beleza? Bom, está diretamente ligada na forma como o verbo se apresenta na oração em relação ao sujeito. Então, se esse sujeito ele é quem pratica, se recebe a ação, ou pratica e recebe a ação ao mesmo tempo. Quer dizer o que é isso, professor? Bom, é a relação dele ali na frase. Então, se ele recebe essa ação, se ele pratica essa ação, ou se ele pratica e recebe ao mesmo tempo. Aí eu vou classificar esse sujeito. Então, vamos aqui no exemplo. O exemplo 1 eu tenho, eu escrevi este poema. O sujeito aqui é eu. Ele está praticando a ação. Então, se ele pratica a ação de escrever, eu vou classificar como voz ativa. Agora, se esse sujeito ele recebe essa ação, como no segundo caso, o bolo foi comprado pelos funcionários. Aqui, esse sujeito está recebendo uma ação. Então, eu vou classificar como voz passiva. No terceiro caso, eu tenho Susana molhou-se inteiramente tentando dar banho no cachorro. Aqui o sujeito Susana recebe a ação, pratica a ação e recebe a ação ao mesmo tempo. Aí, se ela pratica e recebe a ação ao mesmo tempo, eu vou classificar como voz reflexiva. Tudo bem aí? Então, resumindo, nós vamos ter o seguinte. Na voz ativa, esse sujeito ele vai ser sempre o agente, porque ele pratica essa ação. Na voz passiva, esse sujeito ele vai ser paciente, porque ele sofre a ação. Na voz reflexiva, o sujeito ele é agente e paciente ao mesmo tempo, que ele pratica e sofre essa ação. Tudo bem aí? Vamos lá. Bom, falando sobre a estrutura dos tipos da voz passiva, nós temos dois tipos de voz passiva. A voz passiva analítica e a voz passiva sintética. Como que se constrói a voz passiva analítica? Vamos dar uma olhadinha aqui na tela. O primeiro exemplo que nós temos da voz passiva analítica é assim. Os treinos serão executados pelos veteranos. Perceba que na voz passiva analítica eu tenho uma locução verbal, que é o verbo ser, e o particípio do verbo executar, que é executados. Ok? Para se construir a voz passiva analítica, eu tenho que ter essa locução verbal, que é um verbo auxiliar, mais o particípio. O que é o particípio? É uma forma nominal. Como um verbo termina em ado ou em ido, né? Aí eu tenho um particípio. Então aí eu vou denominar ele como um particípio, né? No caso do verbo executar, executado. E, além disso, para que se construa uma voz passiva analítica, eu tenho logo em seguida pelos veteranos, que vou chamar de agente da passiva, ok? Sempre logo após o agente da passiva, sempre ele vai vir depois da locução, dessa locução verbal, tudo bem? O segundo caso eu tenho, Fernando estava protegido pela máscara de rosto. Novamente, eu tenho aí uma locução verbal, um verbo auxiliar, verbo estar, e o particípio do verbo proteger, que no caso aí é protegido. E logo em seguida, eu tenho aí o agente da passiva, que é pela máscara de rosto. O agente da passiva só vai existir na voz passiva analítica, tudo bem? Logo em seguida, eu tenho a voz passiva sintética. A voz passiva sintética é construída dessa forma. Eu tenho um verbo, um verbo transitivo aqui, e logo em seguida eu tenho essa palavrinha se, que eu vou chamar de partícula passivadora. Como que se constrói uma voz passiva sintética? Esse verbo da voz passiva sintética, ele vai sempre estar na terceira pessoa, tanto do plural quanto do singular. Como esse caso, alugam-se casas. O verbo alugar está na terceira pessoa do plural. Logo em seguida tem o se. Esse se tem o nome, partícula passivadora. Se tem uma frase construída com o verbo na terceira pessoa do plural ou do singular, mais o se, eu tenho voz passiva sintética. Tudo bem aí? Bom,
Além disso, eu tenho a voz reflexiva. Vamos aqui na tela. Voz reflexiva ocorre quando o sujeito recebe e pratica a ação expressa pelo verbo, ok? Ao mesmo tempo. Então, quando o sujeito pratica e recebe essa ação ao mesmo tempo, eu tenho voz reflexiva. Exemplo, Bruno, ao tentar ir o mais alto que podia, machucou-se ao cair do balanço. Maria queria impressionar os amigos, então arrumou-se o melhor que pôde para a festa. Perceba que os sujeitos dessas orações estão praticando a ação nele mesmo. Se acontece isso, vou chamar de voz reflexiva. Além da voz reflexiva, eu tenho também a voz reflexiva recíproca, aqui na tela. A voz reflexiva recíproca denota ação mútua ou correspondida. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que esse sujeito, no primeiro momento, na voz reflexiva recíproca, eu sempre vou ter um sujeito composto ou um grupo de pessoas, porque essa ideia de reciprocidade só existe com um sujeito composto ou um grupo de pessoas ali. Tudo bem aí? Então eu tenho naquela noite, sob o céu estrelado, e ao som de Cazuza, Fernanda e Bento se beijaram. Então não está dando ideia de reciprocidade, né, entre duas pessoas? Nos encontraremos amanhã, às 19 horas, em frente à lanchonete da Dona Cláudia. Também, no segundo caso, da ideia de reciprocidade. Tendo essa ideia de reciprocidade, eu vou classificar como voz reflexiva recíproca. Ok? Bom, eu posso converter uma voz ativa para a voz passiva analítica? Pode. E eu vou explicar para vocês como que você pode converter, construir essa voz passiva analítica. No caso aqui eu tenho o professor explicava a lição. Eu tenho um sujeito que está na voz ativa, ele pratica a ação. Então, o professor é um sujeito agente. Eu tenho o verbo aí, que é um verbo transitivo direto, explicar. Quem explica, explica algo, né? Se tem o verbo transitivo direto, eu tenho um objeto direto, no caso aí é a lição. Eu tenho essa estrutura típica da voz ativa. Para eu construir isso para uma voz passiva analítica, é fácil. Dá uma olhadinha aqui na tela. Eu vou pegar o objeto direto, lançar ele lá na frente e eu vou chamá-lo de sujeito paciente. O verbo da oração principal, explicava, eu tenho que formar numa locução verbal. E para eu ter locução verbal, sabe como é que é? Eu vou pegar um verbo auxiliar e eu vou colocar o verbo principal aqui, explicava, vou procurar o particípio dele. Então eu tenho aqui um verbo auxiliar, né, que é o verbo ser, e aí o particípio do verbo explicava, que é explicada. Lembrando que essa locução verbal tem que estar no mesmo tempo do verbo da oração principal. Se é pretérito, a locução verbal, no caso aqui, o verbo auxiliar, vai para o pretérito também. Então, nesse caso, era explicada. E aí, o que eu vou fazer? O sujeito lá da oração da voz ativa, eu vou colocar lá no final. Eu vou acrescentar o pelo, porque aí eu vou ter o agente da passiva, e eu vou chamar isso daqui de agente da passiva. Tudo bem aí? Aqui eu tenho uma construção de uma voz passiva analítica. Eu peguei uma voz ativa e transformei para uma voz passiva analítica. Então, lembrando lá, hoje nós estudamos sobre voz ativa, voz passiva, e vimos que na voz passiva nós temos voz passiva analítica e voz passiva sintética. Vimos também a voz reflexiva e dentro dela a voz reflexiva recíproca. E também hoje aprendemos a transformar a voz ativa para a voz passiva analítica. Tudo bem? Ok? Então eu espero que tenha ajudado vocês, eu agradeço, muito obrigado a atenção de vocês. Essa foi a nossa aula. Teremos outras aulas aí, ok?